Vamos lá então, galera, para a aula número 2 de países desenvolvidos e emergentes. Bom, quando eu trabalho com países desenvolvidos e emergentes, lembre-se, existe um conceito que foi criado chamado desenvolvimento. Esse desenvolvimento, ele busca retratar a situação de crescimento econômico e social de um país dentro dos moldes capitalistas. Quem é muito contra, ou pelo menos crítico a esse tipo de amostragem, digamos assim, é a ONU. Porque ela acredita que quando você trabalha com o termo desenvolvimento, ele está aplicado, na verdade, a uma conveniência estatística, porque não vai expressar a verdadeira opinião sobre o estágio que se encontra um determinado país ou região. Então, a palavra desenvolvimento, o termo, foi criado para retratar a situação de crescimento econômico e social de um país. A ONU é crítica porque isso vê somente números. Então é aquela história que você já ouviu falar, já trabalhou com isso em sala de aula também, né? Quando você trabalha com o cálculo do Índice de Desenvolvimento Humano, o IDH. O IDH mede lá a escolaridade, a expectativa de vida e a renda per capita. Então tem países que têm uma renda per capita alta, como o Brasil, por exemplo, está em torno de 1.400, R$ 1.500 por mês para cada cidadão brasileiro, mas na realidade você sabe que não é isso. A gente tem pouca gente com muita grana e muita gente com pouca grana. Então há uma distorção, mas a matemática é um número frio, é um número exato, por isso essa crítica da ONU. Os países desenvolvidos são aqueles na cor mais amarelada, né? E os países emergentes, na verdade, os subdesenvolvidos são os outros. Quando você trabalha com os emergentes, são aqueles países em desenvolvimento, que no caso hoje seriam Brasil, Rússia, Índia, China e República Sul-Africana, que é um termo criado por um economista chamado Jim O'Neill, que ele é da Goldman Sachs, lá da Inglaterra ou do Reino Unido, e que pegou o acrônimo das letras iniciais de cada país, que seriam os emergentes do século XXI, e se criou essa sigla, BRICS. O grande problema que nós temos é que tanto o Brasil como a República Sul-Africana, em janeiro, foram retirados digamos, patamar de país emergente pelo presidente Donald Trump. O Trump disse que Brasil e República Sul-Africana não são países emergentes ou em desenvolvimento. Ou seja, se não somos emergentes, não somos em desenvolvimento, voltamos a ser o que a gente sempre foi, países subdesenvolvidos. Rússia, Índia e China, sim, tem um potencial gigantesco. A Índia, por sinal, está recebendo a partir desse ano, provavelmente até o final do ano vai estar lá instalada, as fábricas da Apple. A Apple vai fabricar o iPhone, os seus Mac, tudo na Índia. Sempre lembrando que a Índia é a melhor mão de obra de software do planeta Terra, ainda herança colonial dos britânicos. Mas é uma mudança de comportamento por conta de tudo que está acontecendo dessa guerra comercial entre China e Estados Unidos, porque você vai aos Estados Unidos, você não encontra a fábrica da Apple, você não encontra nada construído praticamente, é tudo feito fora dali, né? Quando a gente pega os celulares Xiaomi, né? Xiaomi, sei lá, você vê que ele é praticamente uma cópia do iPhone, só que com o processador dele ou com o Android, não com o iOS, né? Então é um risco que se correu durante esse período que vem da globalização, com a terceirização do trabalho, né? As montadoras de automóveis, de computadores, de eletroeletrônicos serem todas concentradas no Sudeste Asiático, China, Vietnã, Tailândia, Hong Kong, aquela área toda, e isso tem um custo legal para os norte-americanos. Ainda antes de encerrar ali, lembre-se que quando você tem países desenvolvidos, você tem algumas características muito interessantes, que tem um elevado crescimento econômico, um elevado crescimento social, uma industrialização completa e às vezes até uma industrialização clássica e um elevado desenvolvimento tecnológico. Quando eu trabalho com os países emergentes ou em desenvolvimento, eles têm uma coisa importante: tem uma mão de obra barata e abundante, ou seja, existe muita gente desempregada, então às vezes você fala isso em sala de aula, as pessoas interpretam de uma forma equivocada, mas quando eu trabalho com mão de obra barata e abundante, é muito satisfatório para o capitalismo que você tenha um exército de reserva de mão de obra.
que é esse exército de reserva de mão de obra? É o que nós temos no Brasil: 13 milhões de desempregados. Não adianta o governo agora vir falarem, ah tá, mas o coronavírus acordou, veio acabar com a economia, estava tudo bem. Não estava bem. Tinha 13 milhões de desempregados que continuam desempregados até hoje. Então a coisa não mudou. Agora, 13 milhões de desempregados é uma bênção para o capitalismo num país, e aí você tem as regras neoliberais de eliminar o salário mínimo, você pode barganhar, você pode jogar com o operário exatamente para que ele trabalhe por um preço cada vez menor. Então, por isso que o neoliberalismo é contra o salário mínimo, para que eu tenha condições de fazer uma concorrência entre as pessoas que estão desempregadas. Não é quem ganha mais, é quem vai pedir para ganhar menos. Então, tudo isso é um processo muito complicado. Por isso, a mão de obra barata e numerosa. Tem a doação de terrenos que é feita pelos governos para que as empresas se instalem no seu país. Com isso, você tem aquilo que chama-se isenção de impostos. E, além de tudo, você tem também os lucros que essas empresas têm, que são remetidos para fora do país, dentro de uma nação que tem uma legislação trabalhista e ambiental muito flexível. Então, isso faz parte daquilo que a gente chama de regras do neoliberalismo. Então, são os países que são emergentes, em desenvolvimento, que têm que ter essas coisas, para essas características, né, para que você tenha, então, um processo bem fácil de você instalar uma indústria e, por consequência, você ter um lucro cada vez maior. Tudo que a gente fala sempre é para definir países desenvolvidos, emergentes, na paridade do poder de compra, que a gente chama de PPC. Em inglês é Purchasing Power Parity, parece que é isso aí mais ou menos, tá? Então esse PPC ele mede o quê? Quanto uma determinada moeda pode comprar em termos internacionais. Então isso faz com que você tenha um uso que vem sendo muito necessário, pois comparar o PIB entre dois ou mais países não descreve a maneira precisa da diferença de riqueza entre os países, mas sim vai fazer com que você tenha um número mais ou menos aleatório. O PPC não, em PPC já são levadas em conta o que? As diferenças de rendimentos, como também as diferenças do custo de vida. Não é uma forma simples de medição, a gente sabe disso, pois preço de alimento, habitação, compras, tudo varia, mas tem que se considerar em cada nação, tem relações específicas com moedas, rendas e preços. Não esqueçam que o dólar está R$5. Então não dá para comparar o poder de paridade de compra de um norte-americano com o poder de paridade do poder de compra do nosso do brasileiro, né? Fica muito confuso isso aí. Certo, galera? Vamos para a aula número 3, aproveitando que tem espaço ainda para a gente fazer isso aqui. Na aula 3, a gente vai trabalhar então com aquilo que a gente chama de globalização. A globalização, você sabe, e você já aprendeu isso, que é a integração e a interdependência mundial, economicamente, comercialmente, financeiramente, culturalmente e socialmente. Ali tem na charge, ali tem o Starbucks, né? Aqui em Florianópolis tem ali no aeroporto uma Starbucks, né? Então a gente tem o McDonald's, a gente tem a Subway, tem o Bob's, tem o Burger King, que ganha uma coroa até para você usar. Então esse espaço mundial, ele acaba se tornando uma unidade, ele é único. Lembrando que essa aproximação ela é importante porque historicamente todos os seres humanos, digamos lá na época pré-histórica, viviam isolados, né? Então a ideia deles, ou a ideia que vem surgindo com a evolução do homem, é comercializar. E a comercialização, e aí você fala de globalização, se dá principalmente a partir do século XVI, com as grandes navegações, com aquele período que envolve o mercantilismo. E aí você tem logo em seguida o neocolonialismo, depois a pós-Segunda Guerra Mundial, e essa globalização acaba sendo um fenômeno capitalista que ele é embasado na lei da oferta e da procura. E essa lei da oferta e da procura, nesse sistema global, necessita, mas assim, de vital importância, uma rede de transporte e comunicação extremamente eficaz, tá? Então é muito importante transportes multimodais, a internet, etc., nesse sistema de globalização. O neoliberalismo é a base do sistema global. O
que é o neoliberalismo? A charge fala ali dos cidadãos segurando a economia enquanto o governo dorme e os banqueiros, né, a banca fica tirando o dinheiro de todo mundo. É uma, digamos assim, é uma charge mais ou menos verdadeira, mas não é tanto assim, mas no geral é o que a gente sabe hoje em dia. Porque quando você fala de características prioritárias ou, sei lá, do fenômeno da globalização, seria a ampliação do comércio e das transações financeiras, só que não é feito entre as pessoas mais pobres, é entre as pessoas mais ricas, né, e os países mais desenvolvidos, constantes e crescentes movimentos de capital, assim como os mais variados tipos de investimento. Nós temos aumento das migrações internas, como dos movimentos migratórios internacionais, e uma disseminação crescente de conhecimento e cultura. Ontem eu estava vendo, por exemplo, na televisão, aqueles shows ao vivo, né, que estavam sendo feitos nas lives. Eu estava esperando a minha banda preferida, Rolling Stones, né, e é uma coisa assim, pô, os caras estão na França, na Inglaterra, no Japão, no Brasil, no México, todo mundo ao mesmo tempo falando. Então isso é globalização, isso é que é legal. Nos pontos positivos da globalização, você tem uma maior abertura ou mesmo real internacionalização dos mercados, há um crescimento industrial que traz para nós um aumento da oferta de produtos, infelizmente nem todos podem comprar, aumento da concorrência e com isso, teoricamente, quando tem concorrência, você tem flexibilização dos preços e um avanço tecnológico e desenvolvimento dos meios de comunicação e transportes. Existe o lado negativo, óbvio, aumento do desemprego estrutural, como conjuntural. O desemprego conjuntural, você sabe, né? Quando tem uma crise econômica, algumas pessoas são demitidas. No estrutural, você é trocado por máquinas, né? Você é substituído por uma máquina. Há uma elevação crescente da desigualdade social. E isso reduz o estado de bem-estar social, que é o estado paternalista, digamos assim. Uma maior suscetibilidade a crises financeiras, porque hoje uma crise afeta o mundo inteiro. Há alguns anos teve a crise na Europa, que a Grécia foi o estopim, e que se a Grécia continuasse com aquela moeda deles, que é o dracma, não teria feito tanto estrago como fez, porque faz parte da zona do euro. Então, isso foi muito cruel para a Europa. E aumento das dívidas externas, assim como aumentou também a dependência econômica dos países pobres em relação aos países ricos. Então, isso fica marcado para a gente como globalização. Então aqui a gente encerra essa partezinha da aula número 2, a aula número 3 da frente 2 da apostila número 1 do terceirão extensivo de energia. Tudo bem, galera? Vamos adiante então. Na próxima aula, claro, não agora.